Outro caso, todo mundo já ouviu falar da atriz Elizabeth Taylor. Ela casou-se 8 vezes, 2 das quais com o ator Richard Burton. Como é que fica isso, Richard? É muita alma gêmea? Como é que é isso? Muita algema, né? A gente vê num caso como esse uma imaturidade do espírito, não tem dúvida nenhuma. Talvez o Richard Burton tivesse sido um espírito de uma ligação maior com ela, né? Tanto é que ela acabou se casando 2 vezes com ele. Mas você vê, não basta você se ligar a um espírito com o qual você tem uma ligação milenar, digamos. Isso não basta, é preciso que haja um processo de harmonização, que os dois olhem na mesma direção, que os dois se entendam. E é o que não acontecia com os dois, né? Ele era alcoólatra, ela intempestiva no seu relacionamento. Então, é o tal negócio, não basta você gostar da pessoa, amar a pessoa e ser amado, precisa ver no dia a dia, né? O Emmanuel tem uma imagem interessante, ele fala do cidadão que se forma, né? Você tem todo aquele empenho da formatura, você se formou advogado, por exemplo, estudou bastante, se preparou, tem a festa de formatura, mas depois tem o trabalho, né? Para que você tenha sucesso, você tem que trabalhar muito, tem que continuar estudando, se preparando. E ele fala que o casamento é a mesma coisa. Você tem a festa, beleza, almas gêmeas se encontraram, espíritos afins, né? Aquela felicidade inicial, tudo mais. Depois, no relacionamento, a alma gêmea vira algema, né? Por quê? Porque não se entendem, né? Porque os dois deixam que prevaleçam no seu comportamento impulsos inferiores, né? Determinadas viciações, um comportamento irregular. Então, não basta você se casar com uma pessoa de eleição. É preciso que, durante o transcurso do casamento, os dois estejam dispostos a dar muito um em favor do outro e procurar o processo de harmonização. O casamento, fundamentalmente, ele é harmonização, né? Se não houver aquela harmonização determinada pelo respeito mútuo, né, a compreensão, a tolerância, o cultivo da amizade legítima, casamento é, sobretudo, amizade, né? Essa empolgação do sexo passa, né? Isso é um fogo que passa com a convivência. Depois vai ficar apenas a capacidade do casal dialogar para que possa realmente prevalecer a união, continuar. Eu me lembro de um dramaturgo inglês que ele gostou de uma moça e a moça notou que a moça correspondia ao seu carinho, ao seu amor, e ele foi fazer o pedido de casamento, né? E ele não fez o pedido formal, você me daria a honra de se casar comigo? Não, ele virou para ela e falou, você gostaria de passar os próximos 40 anos conversando comigo? A beleza do casamento. É isso, né? O casamento é uma grande conversa para a vida toda. Se o casal consegue dialogar, consegue conversar, beleza. Se ele não dialoga, se ele briga, discute, um se omite em relação aos seus deveres, não dá certo o casamento. A gente vê hoje muitas brigas, mas tem casais, por exemplo, que se dão bem, num certo momento acontece algum fato, se separam, mas eles continuam se dando bem e cada um toma o seu rumo, acabam se casando de novo. E vão e seguem a vida também, depois acontece isso novamente. Como é que fica essas relações depois quando a gente retorna para o mundo espiritual, Richard? Aí eu acho que o casal que se dá bem realmente, né, não se separa nunca, né? Você se dá bem com a esposa, interesse em permanecerem juntos, né? Não tem dúvida. Agora, há casos de separação motivados pela morte. A gente vê casos interessantes aí, o cidadão foi casado, ele se deu muito bem com a esposa, né? Viveu muito bem, teve filhos, de repente ela morreu. E desencarnou, daí ele acaba se casando a segunda vez. Se dá bem com a esposa, convive bem com ela, e de repente tem um problema lá, ela acaba desencarnando também. Ele não matou as esposas, né? Elas morreram de morte natural. Daí ele se casa a terceira vez e se dá bem no casamento também, né? Isso pode acontecer, né? Então ele convive bem com as 3 esposas. Com quem ele vai ficar no mundo espiritual quando desencarnar? Vai ficar com aquela esposa em relação à qual ele tem uma afinidade maior, né? Se ele tem uma afinidade maior, eles ficarão juntos desde que, isso é importante considerar, desde que os dois mereçam morar no mesmo plano, né? Porque essa ideia de morarem juntos em cidades como o nosso lar, que é a Shangri-La espírita, né? A cidade onde todo mundo é feliz para sempre, isso vai acontecer com casais que olharam na mesma direção, né?
Porque você pode se dar muito bem com a sua esposa, conviver muito bem com ela fraternalmente, mas você pode estar num estágio inferior ao dela, no comportamento, na maneira de ser, e de repente ela vai para uma região que você não pode acompanhá-la. A gente vê muito André Luiz descrever isso. Então, se o casal quer permanecer junto no mundo espiritual após a morte, é preciso que os dois olhem na mesma direção, tenham os mesmos ideais, cultivem os mesmos valores. Daí, beleza, vão ficar juntos. Até porque, quando desencarna, ninguém vira santo, né, Richa? Não, o desencarnado é um homem desencarnado, né? Aliás, Kardec, ele enfatiza isso no Livro dos Médiuns, né? Ele fala que dos recursos que ele usou para não se decepcionar com o processo mediúnico foi considerar que os espíritos são homens desencarnados e que a sua opinião é a opinião de um homem desencarnado. Quer dizer, o cidadão não ganha a santidade, nem a angelitude, nem a sabedoria plena quando ele desencarna. A hora que nós desencarnarmos, seremos no mundo espiritual o que nós somos hoje aqui.